Imagine estender a mão para cumprimentar alguém e ser publicamente humilhado, na frente de dezenas de pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu quando uma mulher chegou à Corporação Estrela Azul. O diretor não apenas recusou apertar sua mão, como riu e a apontou com desprezo. A mão estendida tremeu ligeiramente no ar. Adriana Silveira mantinha o sorriso educado enquanto esperava o cumprimento que nunca viria. O silêncio no saguão da Corporação Estrela Azul se tornou ensurdecedor quando Diego Ferreira olhou para ela de cima a baixo, soltou uma gargalhada cruel e apontou o dedo diretamente para seu rosto. "Você está brincando comigo?" A voz de Diego ecoou pelo ambiente luxuoso, fazendo todas as cabeças se virarem. "Pessoas como você não cumprimentam pessoas como eu." O som da humilhação pública cortou o ar como uma lâmina. Adriana sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura enquanto dezenas de funcionários pararam suas atividades para assistir ao espetáculo. Alguns já tinham os celulares em punho, gravando cada segundo da humilhação. Renata Silva, que organizava papéis na recepção, engasgou ao presenciar a cena. Seus olhos se encheram de lágrimas de vergonha alheia enquanto observava Diego fazer um show da crueldade. A secretária conhecia bem o diretor, mas nunca tinha visto tamanha maldade gratuita. "Sério? Quem você pensa que é?" Diego continuou, agora se aproximando de Adriana com um sorriso predatório. "Chega aqui vestida assim, com essa roupinha simples, e acha que pode apertar a mão do diretor? Você nem deveria estar neste andar." A plateia involuntária crescia. Funcionários sussurravam entre si, alguns rindo nervosamente, outros claramente desconfortáveis com a situação. O segurança do prédio se aproximou, esperando ordens para remover a intrusa. Adriana finalmente baixou a mão, mas seus olhos permaneceram fixos em Diego. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma tristeza profunda que fez Renata engolir em seco. Era como se ela estivesse acostumada com esse tipo de tratamento, como se carregasse o peso de 1000 humilhações anteriores. "Desculpe se causei algum constrangimento", disse Adriana, sua voz suave cortando através do murmúrio da multidão. "Eu realmente vim aqui com boas intenções." Diego riu ainda mais alto. "Boas intenções? Deixe-me adivinhar. Você quer um emprego, uma oportunidade, talvez limpar nossos banheiros?" Ele se virou para a audiência. "Pessoal, temos uma comédia aqui. Ela acha que pode trabalhar na Estrela Azul." As risadas ecoaram pelo saguão como punhaladas. Renata não conseguiu mais assistir em silêncio. "Senhor Diego, por favor." Ela tentou intervir, mas foi imediatamente silenciada por um olhar fulminante do diretor. "Você quer ser demitida também, Renata? Fique na sua." Diego voltou sua atenção para Adriana. "Você ouviu. Vá embora antes que eu chame a segurança para te escoltar para fora. E da próxima vez, procure um lugar mais adequado ao seu nível." Foi nesse momento que algo mudou nos olhos de Adriana. Uma fagulha diferente, como se uma memória dolorosa tivesse sido despertada. Ela respirou fundo e falou com uma calma perturbadora. "Entendo sua posição, Sr. Diego, mas me diga uma coisa. Como foram os números da reunião de diretoria desta manhã? Especificamente os resultados do projeto Crescimento que o Sr. Maurício apresentou?" O sorriso de Diego vacilou. Maurício era o diretor financeiro e a reunião tinha acontecido em total sigilo apenas 3 horas antes. Apenas 5 pessoas sabiam daquele projeto. Como você sabe sobre isso?" Diego gaguejou, sua arrogância momentaneamente abalada. "E a proposta de expansão para o mercado asiático? Aquela que previa investimento inicial de 12 milhões? Foi aprovada ou rejeitada?" Adriana continuou, como se estivesse comentando sobre o tempo. O silêncio agora era diferente, pesado, ameaçador. Os funcionários notaram a mudança na expressão de Diego, que havia passado de deboche para confusão total. Renata sentiu um frio na barriga.
Como uma desconhecida poderia saber de informações tão confidenciais? Quem diabos é você? Diego sussurrou, sua voz perdendo toda a autoridade anterior. Adriana sorriu pela primeira vez desde que chegou, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que guardava segredos. Segredos que poderiam destruir carreiras. Sou apenas alguém que gostaria de conhecer melhor esta empresa. Ela respondeu, caminhando lentamente em direção ao elevador. Alguém muito interessada em entender como vocês tratam as pessoas. Diego a seguiu, agora completamente fora de seu elemento. Espere, você não pode simplesmente... Não posso o quê? Adriana se virou e pela primeira vez sua voz carregou uma autoridade que fez Diego dar um passo para trás. Não posso saber que vocês rejeitaram a expansão porque o senhor Alexandre achou o projeto arriscado demais? Ou que ele sugeriu focar no mercado interno primeiro? Desta vez, Diego empalideceu completamente. Dr. Alexandre Dias era o CEO da empresa, e aquela informação era ultra secreta. Nem mesmo ele, como diretor, havia sido informado dos detalhes daquela discussão. A multidão observava em silêncio absoluto. Telefones continuavam gravando, mas agora a tensão era palpável. Algo estava muito errado naquela situação. Impossível, Diego murmurou. Você não pode saber disso. É impossível. Adriana apertou o botão do elevador e se virou uma última vez para encará-lo. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade que fez vários funcionários recuarem instintivamente. Diego, ela disse, e a forma como pronunciou seu nome fez um calafrio percorrer a espinha dele. Há muita coisa sobre esta empresa que você não sabe. E há muita coisa sobre mim que você está prestes a descobrir. O elevador chegou com um ding suave. Adriana entrou calmamente, se virou para a multidão estupefata e sorriu novamente. Ah, e Diego, ela disse, segurando a porta do elevador aberta. O Dr. Alexandre chegará em alguns minutos. Talvez você queira preparar uma explicação melhor para o tratamento que me deu. Tenho certeza de que ele ficará interessado em saber como seus funcionários recebem visitas importantes. A porta do elevador se fechou, deixando Diego paralisado no meio do saguão. O silêncio era ensurdecedor. Dezenas de olhos o encaravam, esperando uma explicação que ele não tinha. Renata observava seu chefe suar frio, enquanto uma única pergunta ecoava na mente de todos os presentes. Quem era aquela mulher e o que ela queria dizer com visitas importantes? A tempestade estava apenas começando. O elevador subiu lentamente pelos andares da Corporação Estrela Azul, enquanto Diego permanecia paralisado no saguão, cercado por funcionários cujos sussurros enchiam o ambiente como um enxame de abelhas furiosas. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele percebeu que mais de 20 pessoas haviam gravado toda a cena com seus celulares. Voltem ao trabalho, agora! Diego gritou, sua voz rachando de nervosismo. Não há nada para ver aqui. Mas havia. Todos sabiam que havia. Renata Silva fingiu organizar papéis na recepção enquanto observava seu chefe tentar recuperar a compostura. Em 15 anos trabalhando na Estrela Azul, ela nunca tinha visto Diego Ferreira tão abalado. O homem que sempre irradiava arrogância tóxica agora parecia um animal acuado. Renata! Diego se aproximou da mesa dela, os olhos injetados de ansiedade. Quem é aquela mulher? De onde ela veio? Eu não sei, Sr. Diego. Ela chegou dizendo que tinha um compromisso, mas não disse com quem. Renata mentiu parcialmente. Na verdade, ela havia tentado perguntar mais detalhes, mas Diego a havia interrompido com sua demonstração de crueldade. Um compromisso? Diego passou a mão pelos cabelos nervosamente. Que tipo de compromisso? Com quem? Antes que Renata pudesse responder, o telefone da recepção tocou. Era uma linha interna. Corporação Estrela Azul, Renata falando. Renata, é o Maurício. O Diego está aí? Preciso falar com ele urgentemente. Diego praticamente arrancou o telefone da mão dela. Maurício,
O que houve? Diego, que história é essa de alguém saber sobre a reunião desta manhã? O Dr. Alexandre está furioso. Ele quer uma explicação imediata de como informações confidenciais vazaram. O sangue drenou do rosto de Diego. Como assim? Quem falou sobre vazamento? Uma mulher ligou para a secretária dele há 5 minutos, mencionando detalhes específicos do projeto Crescimento. O doutor Alexandre achou que você havia contado para alguém. Eu não contei para ninguém! Diego explodiu, fazendo todos no saguão olharem novamente. Eu nem sabia dos detalhes completos. Silêncio mortal do outro lado da linha. Diego, Maurício disse lentamente, se você não sabia dos detalhes, como essa mulher soube de informações que só eu e o doutor Alexandre discutimos em particular após a reunião? A pergunta pairou no ar como uma guilhotina prestes a cair. Diego desligou o telefone com mãos trêmulas e se virou para encontrar dezenas de pares de olhos fixos nele. A humilhação que ele havia infligido em Adriana agora ricocheteava de volta com força devastadora. Nesse momento, o elevador desceu novamente. As portas se abriram e Adriana Silveira emergiu, agora carregando uma pasta de couro que definitivamente não estava com ela antes. Seu rosto mantinha a mesma calma perturbadora, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que fez o estômago de Diego se revirar. Senhor Diego, ela disse, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. Espero que tenha usado estes minutos para refletir sobre nossa conversa anterior. Diego tentou recuperar sua bravata, mas sua voz saiu fraca. Escute aqui. Eu não sei quem você pensa que é, mas você não pode simplesmente aparecer aqui e causar problemas. Adriana completou, caminhando calmamente em direção a ele. Interessante perspectiva. Me diga, senhor Diego, o que considera mais problemático? Minha presença aqui ou o fato de que seus índices de satisfação dos funcionários caíram 37% no último trimestre? Renata engasgou. Esses números eram ultra confidenciais, restritos apenas ao Departamento de Recursos Humanos e à alta diretoria. Isso é impossível, Diego sussurrou. Mas sua convicção estava claramente abalada. Esses relatórios são sigilosos. Assim como era sigiloso o fato de que vocês perderam 3 contratos importantes no mês passado porque os clientes reclamaram do atendimento hostil de seus representantes. Adriana abriu sua pasta e retirou uma folha de papel. Empresa Horizonte Verde, Companhia Atlas e Grupo Fênix. Todas relataram experiências negativas com funcionários que aparentemente aprenderam que desrespeitar pessoas é aceitável quando se tem um cargo de poder. O silêncio agora era absoluto. Até os funcionários que fingiam trabalhar pararam completamente para escutar cada palavra. Diego sentiu o suor escorrer por suas costas enquanto percebia que cada informação citada por Adriana era precisamente correta. Quem é você? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Adriana sorriu, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, ela se virou para Renata. Senhorita Renata, não é mesmo? 15 anos de serviços prestados, 3 promoções negadas por questões orçamentárias, mas curiosamente sempre há dinheiro para aumentar os bônus da diretoria. Renata arregalou os olhos. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria ter acesso àquele tipo de informação detalhada sobre seu histórico profissional. Como você? Renata começou, mas Adriana levantou a mão gentilmente. Seus relatórios de desempenho são exemplares, Renata. O problema nunca foi sua competência. Adriana lançou um olhar significativo para Diego. O problema sempre foi a cultura tóxica que permite que pessoas qualificadas sejam ignoradas, enquanto outras são promovidas baseadas em outros critérios. Diego sentiu uma onda de pânico. Você não pode provar nada disso. Não posso? Adriana retirou outro documento de sua pasta.
Relatório interno de janeiro. Funcionária Renata Silva demonstra liderança excepcional, mas promoção deve ser reconsiderada devido à necessidade de manter harmonia com gestão atual. Assinado por você, Sr. Diego. A bomba explodiu. Renata olhou para Diego com uma mistura de choque e traição que cortou mais fundo que qualquer grito. Outros funcionários começaram a sussurrar mais alto, processando a revelação de que suas carreiras estavam sendo sabotadas por política interna mesquinha. Isso é confidencial, Diego gaguejou. Você não deveria ter acesso a isso. Muita coisa nesta empresa é mantida em segredo, não é verdade? Adriana fechou a pasta calmamente. Incluindo o fato de que vocês estão enfrentando uma investigação trabalhista por discriminação. Processo número 2487-B, aberto há 6 meses. Diego empalideceu completamente. Aquela informação era conhecida apenas por ele, pelo jurídico da empresa e pelo Dr. Alexandre. Nem mesmo Maurício sabia dos detalhes. Impossível, ele murmurou. Isso é totalmente impossível. Adriana deu mais um passo em direção a ele e Diego recuou instintivamente. Senhor Diego, há muita coisa que você considera impossível. Mas eu estou aqui, não estou? Sabendo coisas que você acreditava serem secretas. Talvez seja hora de reconsiderar o que você pensa que sabe sobre esta empresa. Nesse momento, o telefone da recepção tocou novamente. Renata atendeu com mãos trêmulas. Corporação Estrela Azul. Renata, é o Dr. Alexandre. Estou chegando ao prédio agora. Há uma visitante especial que eu estava esperando. Adriana Silveira. Ela já chegou? O nome ecoou pelo saguão porque Renata havia colocado no viva voz sem perceber. Todos ouviram. Todos viram Diego congelar completamente ao perceber que o CEO estava pessoalmente esperando por aquela mulher. Adriana se aproximou do telefone com um sorriso que fez Diego sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Olá, Alexandre, ela disse calmamente para o telefone. Sim, cheguei há alguns minutos. Está sendo uma experiência muito educativa conhecer sua equipe de perto. A voz do CEO mudou instantaneamente para um tom de preocupação. Educativa. Espero que tenha sido bem recebida. Estou subindo agora. Não se preocupe, Adriana respondeu, seus olhos nunca saindo do rosto pálido de Diego. Estou aprendendo exatamente o que precisava saber sobre a cultura desta empresa. Nos vemos em alguns minutos. Ela desligou o telefone e se virou para Diego, que agora tremia visivelmente. Então, senhor Diego, ela disse com uma calma aterrorizante. Ainda acha que pessoas como eu não deveriam apertar a mão de pessoas como você? O elevador fez ding no fundo do saguão. Dr. Alexandre Dias estava subindo. E Diego Ferreira finalmente entendeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Mas ainda não sabia quão grande esse erro realmente era. Diego Ferreira nunca havia sentido o próprio coração bater tão forte. O som ecoava em seus ouvidos como tambores de guerra, enquanto ele observava a Adriana Silveira caminhar calmamente pelo saguão, cumprimentando funcionários que minutos antes assistiam sua humilhação pública. Cada sorriso educado que ela oferecia era como sal em uma ferida aberta. Preciso fazer alguma coisa. Ele murmurou para si mesmo, retirando o celular do bolso com mãos trêmulas. Seus dedos deslizaram pela tela enquanto procurava o contato do departamento jurídico da empresa. Carlos, é o Diego. Preciso que você suba aqui agora. Temos uma situação de invasão de privacidade. Uma pessoa não autorizada tem acesso a informações confidenciais da empresa. A voz do advogado soou confusa do outro lado. Diego, que tipo de informações? E quem é essa pessoa? Eu não sei quem ela é. Diego explodiu, fazendo vários funcionários se virarem para observá-lo. Mas ela sabe coisas que só a diretoria deveria saber. Isso é crime, não é? Espionagem industrial. Silêncio do outro lado da linha.
Então Carlos respondeu lentamente. Diego, se essa pessoa tem informações confidenciais, primeira pergunta, como ela conseguiu? Segunda pergunta, você tem certeza de que não foi autorizada por alguém superior a você? A segunda pergunta atingiu Diego como um soco no estômago. Superior a mim? Quem poderia? Não, isso é impossível. Eu sou o diretor de RH. Eu deveria ser informado de qualquer... Diego, Carlos o interrompeu. O doutor Alexandre não precisa te informar sobre todos os seus encontros, especialmente se envolver questões estratégicas que estão acima do seu nível de acesso. A linha ficou muda. Diego olhou para o telefone como se ele tivesse acabado de lhe dar uma sentença de morte. Nesse momento, Adriana se aproximou de um grupo de funcionários que sussurravam nervosamente próximo aos elevadores. Sua voz, suave mas clara, cortou através do murmúrio ansioso do ambiente. Desculpem a perturbação de vocês, ela disse, direcionando-se a um jovem estagiário que segurava nervosamente um café. Como vocês se sentem trabalhando aqui? Honestamente. O rapaz, chamado Lucas, olhou rapidamente para Diego antes de responder. Bem, é um bom emprego, senhora. Lucas! Adriana leu o crachá dele com um sorriso gentil. Não precisa ter medo. Estou apenas curiosa sobre o ambiente de trabalho aqui. Vocês se sentem respeitados? Valorizados? A pergunta pairou no ar como um convite perigoso. Lucas trocou olhares com seus colegas, todos claramente divididos entre o medo de falar a verdade e o desejo de serem ouvidos. Foi Marina, uma assistente administrativa com 5 anos de empresa, quem quebrou o silêncio. Posso ser sincera, senhora? Por favor, Adriana encorajou. A gente tem medo, Marina confessou, sua voz ganhando força conforme continuava. Medo de falar, medo de reclamar, medo de ser humilhado publicamente se não agradamos certas pessoas. Seus olhos se dirigiram claramente para Diego, que sentiu o sangue drenar de seu rosto. Todos nós vimos o que aconteceu com a senhora há pouco, Lucas acrescentou, encontrando coragem. E não foi a primeira vez. A gente só nunca teve ninguém para contar. Adriana assentiu lentamente, como se cada palavra confirmasse algo que ela já suspeitava. E o que vocês fariam se soubessem que suas vozes realmente importam? Que existe alguém disposto a escutar e agir? A gente falaria tudo, Marina respondeu sem hesitar. Sobre os gritos, sobre as humilhações, sobre como algumas pessoas são promovidas enquanto outras são sabotadas por política pessoal. Diego sentiu o mundo desabar. Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pela possibilidade inédita de falar sem represálias. Era como se uma barragem tivesse se rompido. Chega! Diego gritou, marchando em direção ao grupo. Vocês não sabem quem é essa mulher. Ela pode ser qualquer pessoa, uma espiã, uma concorrente, alguém tentando prejudicar nossa empresa. Adriana se virou para ele com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. Senhor Diego, por que você tem tanto medo de que seus funcionários falem a verdade? Eu não tenho medo de nada. Ele mentiu descaradamente. Mas não vou permitir que uma desconhecida venha aqui causar problemas. Uma desconhecida? Adriana repetiu, inclinando ligeiramente a cabeça. É interessante como você me chama de desconhecida, quando há 15 minutos você estava tão certo de que sabia exatamente que tipo de pessoa eu era. A frase atingiu Diego como uma bofetada pública. Vários funcionários trocaram olhares significativos, lembrando das palavras cruéis que ele havia usado anteriormente. Adriana continuou, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos no saguão pararem para escutar. Sabe, senhor Diego, eu também cresci sendo julgada pela minha aparência. Também fui humilhada por pessoas que achavam que sabiam quem eu era, baseando-se apenas no que viam. Ela fez uma pausa e, pela primeira vez desde que chegou, sua máscara de serenidade mostrou uma rachadura. Uma dor antiga, profunda,
brilhou em seus olhos. Eu tinha apenas 16 anos quando um diretor de empresa me disse que pessoas como eu não pertenciam a lugares como aquele. Disse que eu deveria aceitar meu lugar e parar de sonhar alto. Sua voz ficou mais suave, mas cada palavra cortava como lâmina. Aquilo me quebrou por dentro. Por anos eu acreditei nele. O silêncio no saguão era absoluto. Até Diego parou de se mover, hipnotizado pela vulnerabilidade crua na voz de Adriana. Mas sabe o que aprendi, senhor Diego? Ela continuou, recuperando sua força. Aprendi que a dor de ser desprezada pode ser transformada em determinação para garantir que outras pessoas nunca passem pelo mesmo. Renata Silva sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A história ecoava suas próprias experiências, suas próprias humilhações silenciosas ao longo dos anos. E aprendi algo mais importante ainda, Adriana disse, agora olhando diretamente nos olhos de Diego. Aprendi que pessoas que humilham outras raramente fazem isso por força, fazem por medo. Medo de descobrirem que não são tão importantes quanto pensam. A frase ficou suspensa no ar como uma profecia. Diego tentou responder, mas as palavras não vieram. Era como se Adriana tivesse visto diretamente em sua alma e exposto cada insegurança, cada compensação tóxica por suas próprias inadequações. Nesse momento, o som do elevador ecoou pelo saguão. As portas se abriram e Dr. Alexandre Dias emergiu, sua presença imediatamente comandando a atenção. Alto, elegante, com cabelos grisalhos que transmitiam autoridade natural, ele varreu o ambiente com olhos experientes que imediatamente perceberam a tensão palpável. "Adriana!" ele exclamou, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. "Que alegria vê-la! Embora eu não esperasse encontrá-la aqui no saguão, espero que tenha sido bem recebida." A mudança no ambiente foi instantânea. Funcionários se endireitaram. Diego tentou desesperadamente recuperar sua compostura e todos observaram com fascínio crescente a interação entre o CEO e a misteriosa visitante. Adriana sorriu de volta, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma satisfação silenciosa, como um jogador de xadrez prestes a dar xeque-mate. "Alexandre, que bom te ver." E sim, fui recebida de forma muito reveladora. Aprendi exatamente o que precisava saber sobre a cultura desta empresa. Dr. Alexandre franziu o senho, captando o subtexto em suas palavras. "Reveladora? Espero que em um sentido positivo." "Bem," Adriana disse, lançando um olhar significativo para Diego. "Digamos que agora entendo perfeitamente por que os índices de satisfação dos funcionários estão tão baixos. E por que vocês perderam 3 contratos importantes recentemente?" O CEO parou de sorrir. "Como você soube sobre os contratos? Essa informação é confidencial?" Adriana completou. "Sim, assim como deveria ser confidencial o relatório sobre discriminação no ambiente de trabalho, ou os dados sobre sabotagem de carreiras de funcionários qualificados." Doutor, Alexandre olhou ao redor, notando pela primeira vez as expressões tensas dos funcionários e o estado claramente abalado de Diego. "Adriana, talvez devêssemos conversar em particular." "Na verdade, Alexandre," ela o interrompeu gentilmente, "acho que esta conversa precisa ser pública. Afinal, são os funcionários desta empresa que vivem diariamente com as consequências da cultura tóxica que vocês permitem prosperar." Diego finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um grasnido desesperado. "Doutor Alexandre, essa mulher está fazendo acusações sem fundamento. Ela invadiu nossa privacidade, tem informações que não deveria ter e está tentando causar problemas." Dr. Alexandre olhou de Diego para Adriana, sua expressão mudando lentamente conforme processava a situação. "Diego, você conhece a identidade de nossa visitante?" "Não, senhor, e é exatamente isso que estou tentando dizer. Ela é uma completa desconhecida que..." "Uma desconhecida?"
Dr. Alexandre repetiu, sua voz carregando uma nota perigosa. Diego, você realmente não sabe quem é Adriana Silveira? O nome completo ecoou pelo saguão como uma bomba. Vários funcionários arregalaram os olhos, alguns imediatamente pegando seus telefones para pesquisar. Diego, no entanto, permaneceu em branco, claramente não reconhecendo a importância do nome. Adriana sorriu novamente, e desta vez seu sorriso tinha algo de predatório. Não se preocupe, Alexandre, ela disse suavemente. O senhor Diego está prestes a descobrir exatamente quem eu sou. E tenho certeza de que será uma experiência muito educativa para ele. Dr. Alexandre engoliu em seco, finalmente entendendo a magnitude da situação. Diego havia acabado de humilhar publicamente uma das pessoas mais poderosas do país. E ela estava claramente apenas começando a cobrar o preço. O nome Adriana Silveira ecoou pelo saguão da Corporação Estrela Azul como um trovão em um dia claro. Diego Ferreira permanecia paralisado, sua mente correndo desesperadamente para conectar aquele nome a algo, qualquer coisa que explicasse a expressão de choque absoluto no rosto de Dr. Alexandre Dias. Foi Renata Silva quem quebrou o silêncio mortal. Seu telefone tremulava em suas mãos, enquanto ela olhava para a tela, os olhos se arregalando progressivamente conforme lia. Meu Deus, ela sussurrou sua voz mal audível. Adriana Silveira, Império Silveira, uma das maiores fortunas do país. O sussurro se espalhou pelo ambiente como um vírus. Outros funcionários rapidamente pegaram seus telefones, digitando febrilmente o nome. A cada segundo que passava, mais expressões de choque absoluto se formavam ao redor do saguão. Bilionária, Marina murmurou, lendo em voz alta. Presidente de 15 empresas, Forbes lista das mulheres mais poderosas. Diego finalmente conseguiu articular palavras, embora sua voz saísse como um sussurro rouco. Isso é impossível. Ela não pode ser. Quero dizer, olhem para ela. As palavras morreram em sua garganta quando ele percebeu que havia acabado de cometer o mesmo erro novamente, julgando pela aparência. Adriana havia escolhido se vestir de forma simples propositalmente, e ele havia caído na armadilha como um amador. Adriana observou a transformação no ambiente com a paciência de alguém que já havia presenciado essa cena muitas vezes antes. Sua expressão permanecia serena, mas havia uma satisfação silenciosa em seus olhos enquanto assistia à realidade atingir Diego como uma avalanche. Alexandre, ela disse calmamente, direcionando-se ao CEO, que ainda parecia estar processando a magnitude da situação. Talvez você possa explicar ao Sr. Diego por que minha visita aqui hoje é tão significativa. Dr. Alexandre passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um pesadelo. Diego, ele começou, sua voz carregada de uma tensão que fez todos no saguão se aproximarem para ouvir melhor. A Adriana Silveira não está aqui por acaso. Uma pausa que pareceu durar eternidades. Ela está aqui porque, a partir de hoje, é a nova proprietária majoritária da Corporação Estrela Azul. O silêncio que seguiu foi tão absoluto que o som de um papel caindo no chão 3 metros de distância ecoou como um tiro. Diego sentiu seus joelhos fraquejarem. O mundo ao seu redor começou a girar lentamente, como se a gravidade tivesse perdido sua força. Proprietária, ele repetiu mecanicamente, majoritária. 62% das ações. Adriana confirmou com a mesma calma com que alguém comenta sobre o tempo. A transação foi finalizada às 9 horas desta manhã. Eu queria conhecer pessoalmente a empresa antes de assumir oficialmente para entender a cultura organizacional de dentro para fora. Renata Silva sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio, justiça e uma satisfação profunda que ela nunca havia experimentado em 15 anos de carreira. Diego, por outro lado, estava tendo o que só poderia ser descrito como um colapso nervoso público. Não,
Isso não pode estar acontecendo. Eu não sabia, ninguém me disse. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Adriana o interrompeu, sua voz ganhando uma autoridade que fez todos os presentes se arrepiarem. Se você soubesse quem eu era, teria me tratado com respeito? E isso torna aceitável a forma como você me tratou? A pergunta atingiu Diego como uma bala. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, incapaz de formular uma resposta que não o condenasse ainda mais. Senhor Diego, Adriana continuou, caminhando lentamente em direção a ele. Deixe-me fazer uma pergunta muito simples. Você acredita que respeito é algo que se ganha com base no cargo que se ocupa? Ou é algo que toda pessoa merece simplesmente por ser humana? A pergunta ecoou pelo saguão como um desafio filosófico, mas todos ali sabiam que não se tratava de filosofia. Era sobre justiça. Diego gaguejava, suor escorrendo visivelmente por sua testa. Senhora, eu peço 1000 desculpas, eu não sabia. Exato! Adriana exclamou, sua voz cortando através de suas desculpas patéticas. Você não sabia, e por isso me tratou como lixo, porque na sua mente distorcida existem pessoas que merecem respeito e pessoas que não merecem. Ela se virou para os funcionários que assistiam hipnotizados à cena. Quantos de vocês já foram tratados assim? Quantos já foram humilhados porque alguém decidiu que vocês não eram importantes o suficiente para merecer dignidade básica? Mãos começaram a se levantar lentamente. Primeiro uma, depois duas, depois uma dúzia. Logo, mais da metade dos funcionários presentes tinha as mãos erguidas. Era uma imagem devastadora que revelava a extensão da toxicidade que havia se enraizado na empresa. Isso para! Diego gritou desesperadamente. Vocês não entendem. Eu sou um bom chefe. Eu só mantinha a disciplina. Alguém precisa manter a ordem. Ordem! Lucas, o jovem estagiário, encontrou coragem para falar. Senhor Diego, gritar comigo na frente de todo mundo porque eu derramei café no relatório não é manter ordem, é crueldade. E me fazer trabalhar até tarde todos os dias enquanto você saia cedo não é disciplina. Marina acrescentou, sua voz ganhando força. É abuso. Um por um, os funcionários começaram a compartilhar suas experiências. Histórias de humilhação, de desrespeito, de pequenas crueldades que se acumularam ao longo dos anos. Diego assistiu horrorizado enquanto anos de comportamento tóxico eram expostos publicamente. Dr. Alexandre estava claramente em choque. Diego, isso é verdade? Todo esse comportamento? Não, quer dizer, às vezes, é preciso ser firme, mas eu nunca... Diego se debatia como um animal preso em uma armadilha. Senhora Adriana, por favor, eu posso explicar, eu posso mudar, me dê uma chance. Adriana o observou por um longo momento, sua expressão indecifrável. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de uma decisão já tomada. Senhor Diego, você me perguntou quem eu era. Deixe-me contar uma história que talvez esclareça isso. Ela se dirigiu para o centro do saguão, comandando a atenção de todos os presentes com presença natural. Quando eu tinha 17 anos, trabalhava como faxineira em um escritório de advocacia. Era meu primeiro emprego, e eu estava desesperada para impressionar. Um dia, o sócio principal chegou e me encontrou organizando os arquivos que eu havia terminado de limpar. Sua voz ficou mais suave, carregada de uma dor antiga que ainda a machucava. Ele me olhou da mesma forma que você me olhou hoje, Sr. Diego, com desprezo absoluto, e disse, pessoas como você nasceram para limpar a sujeira de pessoas como eu. Nunca se esqueça do seu lugar. Então ele pegou todos os arquivos que eu havia organizado e jogou no chão, me forçando a limpar tudo novamente enquanto ele ria. Lágrimas brotaram nos olhos de vários funcionários. A vulnerabilidade crua na voz de Adriana era palpável. Sabe o que aquilo fez comigo? Ela continuou. Me fez prometer que se algum dia eu tivesse poder para isso, jamais permitiria que outra pessoa passasse por essa humilhação.
Ela se virou para Diego, e quando seus olhos se encontraram, foi como se ele estivesse olhando diretamente para o julgamento final. E hoje, Sr. Diego, aquele dia chegou. O silêncio era ensurdecedor. Diego compreendeu com uma clareza aterrorizante que não havia volta. Não havia desculpa que pudesse salvá-lo. Não havia palavras mágicas que pudessem desfazer o que havia feito. Por favor, ele sussurrou, sua voz quebrando. Por favor, eu tenho família. Eu preciso deste emprego. Muitas pessoas precisam de seus empregos. Adriana respondeu com uma calma implacável. A diferença é que a maioria delas trata os outros com o respeito básico que todo ser humano merece. Dr. Alexandre finalmente encontrou sua voz. Adriana, qual é sua decisão? Ela sorriu, mas não era um sorriso cruel. Era o sorriso de alguém que finalmente estava fazendo justiça. Minha decisão, Alexandre, é que a partir deste momento, a Corporação Estrela Azul será um exemplo de como uma empresa deve tratar seus funcionários, e isso começa com mudanças imediatas na liderança. Diego fechou os olhos, sabendo que sua carreira havia chegado ao fim, mas Adriana Silveira estava apenas começando. O saguão da Corporação Estrela Azul havia se transformado em um tribunal improvisado. Adriana Silveira permanecia no centro, irradiando uma autoridade que parecia preencher cada canto do ambiente, enquanto Diego Ferreira desabava lentamente em uma cadeira próxima à recepção, o rosto enterrado nas mãos em completa derrota. Dr. Alexandre Dias quebrou o silêncio carregado. Adriana, como você gostaria de proceder? Toda a empresa precisa saber sobre as mudanças. Adriana assentiu lentamente, seu olhar percorrendo os rostos dos funcionários que a observavam com uma mistura de fascínio e esperança. Você está certo, Alexandre, mas antes de qualquer anúncio oficial, há algo que precisa ser esclarecido aqui e agora. Ela se dirigiu até onde Diego estava sentado, claramente derrotado. Senhor Diego, levante-se, por favor. Diego ergueu o rosto, seus olhos vermelhos e inchados encontrando os dela. Com movimentos lentos e pesados, ele se levantou, parecendo ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Você me humilhou publicamente, Adriana começou, sua voz clara o suficiente para que todos pudessem ouvir. Me tratou como se eu fosse menos que humana. Fez piadas sobre minha aparência, minha classe social, meu direito de estar aqui. Cada palavra era como uma punhalada precisa. Diego balançou a cabeça tentando falar, mas Adriana levantou a mão. Não, agora você escuta. Sua voz ganhou uma intensidade que fez todos se arrepiarem. Mas sabe qual foi seu maior erro, Sr. Diego? Não foi me humilhar, foi fazer isso na frente de pessoas que confiam em você para liderá-las. Foi mostrar a elas que este é o padrão aceitável de comportamento em uma empresa que deveria ser um exemplo. Ela se virou para os funcionários. Quantos de vocês já viram o Sr. Diego tratar outras pessoas desta forma? Mãos se levantaram novamente. Desta vez, quase todos os funcionários presentes. E quantos de vocês já se sentiram envergonhados por trabalhar em um lugar onde isso era normal? Mais mãos. O constrangimento era visível nos rostos, mas também havia algo mais. Alívio. O alívio de finalmente poder falar a verdade sem medo de retaliação. Renata Silva deu um passo à frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhora Adriana, posso falar? Por favor, Renata. Sua voz é exatamente o que precisa ser ouvida. Renata respirou fundo, reunindo coragem que havia sido reprimida por anos. Em 15 anos nesta empresa eu vi coisas que me faziam questionar se eu deveria continuar aqui. Vi funcionários chorarem no banheiro depois de serem humilhados. Vi pessoas talentosas desistirem de crescer porque sabiam que seriam sabotadas. Sua voz falhou por um momento, mas ela continuou. Vi o Sr. Diego rir quando uma funcionária nova chorou porque ele gritou com ela no primeiro dia. Diego tentou protestar. Renata, isso não é... É verdade. Marina interrompeu juntando-se a Renata. Eu estava lá.
A menina saiu na hora do almoço e nunca mais voltou. Desistiu de um emprego que precisava porque não aguentou a humilhação. Mais vozes começaram a se somar. Lucas contou sobre como foi ridicularizado por 3 semanas seguidas por causa de um erro pequeno. Carlos, do departamento financeiro, revelou como teve uma promoção negada porque não sabia se manter no seu lugar quando questionou uma decisão injusta. Era como se uma barragem de silêncio acumulado tivesse finalmente se rompido. Histórias de anos de abuso emocional jorrariam por todo o saguão, criando um retrato devastador da cultura tóxica que havia se enraizado na empresa. Doutor, Alexandre estava visivelmente abalado. Diego, isso tudo é verdade? Diego olhou ao redor, vendo décadas de autoridade desmoronando em tempo real. Eu estava apenas mantendo padrões altos. Às vezes, é preciso ser firme. Firme? Adriana repetiu, sua voz carregando uma indignação controlada. Senhor Diego, deixe-me explicar a diferença entre liderança firme e abuso de poder. Ela começou a caminhar pelo saguão, comandando a tensão absoluta. Liderança firme estabelece expectativas claras e oferece suporte para alcançá-las. Abuso de poder humilha para compensar inseguranças pessoais. Liderança firme corrige erros de forma construtiva. Abuso de poder usa erros como desculpas para demonstrar superioridade. Cada palavra ressoava como verdade absoluta. Os funcionários assentiram, reconhecendo a diferença que muitos nunca haviam conseguido articular. E mais importante ainda, Adriana continuou, parando diretamente na frente de Diego. Liderança verdadeira trata todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua posição hierárquica, porque um líder real entende que respeito não é algo que se exige, é algo que se ganha. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Senhor Diego, você nunca foi um líder. Você foi um pequeno tirano que confundiu medo com respeito. O golpe final foi devastador. Diego cambaleou como se tivesse sido fisicamente atingido. Por favor, eu posso mudar. Me dê uma chance. Uma chance? Adriana sorriu tristemente. Senhor Diego, você teve 15 anos de chances. Cada vez que humilhou um funcionário e escolheu não se desculpar. Cada vez que viu alguém chorando e escolheu ignorar. Cada vez que teve a oportunidade de ser melhor e escolheu ser pior. Ela se virou para Dr. Alexandre. Alexandre, preciso que você reúna todo o staff da empresa, agora. Quero fazer um anúncio que mudará fundamentalmente como esta empresa opera. Doutor. Alexandre assentiu e rapidamente instruiu Renata a enviar uma mensagem para todos os departamentos. Em minutos, funcionários começaram a descer dos andares superiores, preenchendo o saguão com uma energia elétrica de expectativa. Quando todos estavam reunidos, mais de 100 pessoas, Adriana subiu alguns degraus da escada decorativa do saguão para ter visibilidade total. Funcionários da Corporação Estrela Azul, sua voz ecoou pelo ambiente. Meu nome é Adriana Silveira e, a partir de hoje, sou a proprietária majoritária desta empresa. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Muitos ainda não sabiam o que havia acontecido. Mas antes de falar sobre mudanças, quero contar por que estou aqui, ela continuou. Não vim apenas para fazer um investimento. Vim porque acredito que uma empresa só é tão boa quanto trata suas pessoas. E hoje descobri que neste aspecto falhamos miseravelmente. Ela gesticulou em direção a Diego, que estava sendo consolado por algumas pessoas do seu departamento. As poucas que ainda mantinham lealdade por medo ou hábito. Durante anos, vocês toleraram uma cultura onde humilhar era normal, onde o medo substituiu o respeito. Onde talento era desperdiçado porque pessoas em posições de poder escolheram ego sobre eficiência. A indignação crescia nos rostos da audiência conforme entendiam a magnitude do que havia sido revelado. Isso termina hoje, Adriana declarou com autoridade absoluta.
A partir deste momento, esta empresa será um exemplo de como tratar funcionários com dignidade. E isso começa com mudanças imediatas na liderança. Ela olhou diretamente para Diego. Senhor Diego Ferreira, você está oficialmente demitido. Sua conduta é inaceitável e incompatível com os valores que esta empresa representará daqui em diante. O anúncio ecoou como um trovão. Alguns funcionários aplaudiram. Outros ficaram em silêncio, chocado. Diego desabou completamente, sabendo que sua carreira havia chegado ao fim de forma pública e humilhante. Mas Adriana não havia terminado. Renata Silva, ela chamou, sua voz agora carregando warmth genuína. Por favor, suba aqui. Renata subiu os degraus tremulamente, incerta do que esperar. Renata, em 15 anos de serviço leal, você demonstrou integridade, competência e, hoje, coragem para falar a verdade quando importava. Por isso, você está sendo imediatamente promovida a diretora de recursos humanos. O saguão explodiu em aplausos. Renata começou a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria pura que ela não sentia há anos. Adriana sorriu, vendo a justiça finalmente sendo feita. Esta é apenas a primeira de muitas mudanças. Ela anunciou para toda a empresa. Vamos construir juntos um lugar onde todos se sintam respeitados, valorizados e ouvidos. Diego foi escoltado para fora do prédio em silêncio, carregando apenas seus pertences pessoais e a lembrança amarga de como o preconceito havia destruído sua vida. Adriana Silveira havia cumprido sua promessa. A justiça havia sido feita. 3 dias haviam se passado desde a demissão pública de Diego Ferreira e a Corporação Estrela Azul respirava uma atmosfera completamente diferente. Funcionários caminhavam pelos corredores com postura mais ereta, sorrisos genuínos substituíam expressões tensas e pela primeira vez em anos o ambiente de trabalho parecia humano. Adriana Silveira havia estabelecido seu escritório temporário no 20º andar, de onde podia observar a transformação gradual da empresa. Renata Silva, agora como nova diretora de recursos humanos, bateu na porta com uma expressão preocupada. Entre, Renata, como estão os primeiros dias na nova posição? Renata se sentou, mas sua alegria habitual estava visivelmente abalada. Adriana, eu preciso te contar algo. Algo que pode ser um problema. O tom sério imediatamente colocou Adriana em alerta. O que aconteceu? Diego não foi embora silenciosamente, Renata começou, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele esteve ligando para vários funcionários dos departamentos mais antigos, tentando convencê-los de que você é uma ameaça à estabilidade da empresa. Adriana franziu o senho. Que tipo de coisa ele está dizendo? Que você vai demitir todo mundo e trazer sua própria equipe? Que a empresa vai ser vendida em pedaços? Que... Renata hesitou. Que você só fez aquele show no saguão para ganhar apoio popular antes de destruir tudo. A revelação atingiu Adriana como um soco. Ela havia enfrentado muitos desafios empresariais ao longo dos anos, mas sabotagem interna era sempre a mais perigosa. Quantas pessoas ele conseguiu influenciar? Pelo que ouvi, cerca de 15 ou 20 funcionários dos departamentos sênior estão questionando as mudanças. Alguns estão falando em pedir demissão coletiva como forma de protesto. Adriana se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Ela havia passado por situações semelhantes antes, mas desta vez era diferente. Desta vez era pessoal. Tem mais... Renata continuou relutantemente. Diego está espalhando que você forjou informações confidenciais para parecer mais poderosa do que realmente é. Está dizendo que você é uma fraudadora que se passou por bilionária para assumir a empresa. O absurdo da acusação quase arrancou uma risada de Adriana. Quase. E as pessoas estão acreditando nisso? Algumas estão sim. Especialmente aquelas que tinham relações próximas com Diego. Roberto do jurídico, Carmen da contabilidade sênior, alguns gerentes de departamento.
Nesse momento, Dr. Alexandre Dias entrou no escritório com uma expressão sombria, que confirmou os piores medos de Adriana. Adriana, temos um problema, ele disse, fechando a porta atrás de si. Acabei de receber uma ligação do Conselho de Investidores. Alguém enviou um relatório anônimo questionando a legitimidade da aquisição da empresa. O ar no escritório ficou pesado. Que tipo de questionamento? Alegações de que informações privilegiadas foram obtidas ilegalmente, que a compra foi baseada em dados fraudulentos e... Alexandre hesitou. Que você usou chantagem emocional para forçar a transação. Adriana sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Diego. Não temos provas de que foi ele, mas o timing é muito conveniente. Alexandre concordou. O problema é que o Conselho está exigindo uma investigação formal. Se não conseguirmos provar que tudo foi legítimo, eles podem reverter a aquisição. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Renata quebrou primeiro. Isso quer dizer que tudo que fizemos pode ser desfeito, Adriana completou. Diego pode voltar, as mudanças podem ser revertidas e vocês podem sofrer retaliação por terem me apoiado. A magnitude da situação começou a afundar. Não se tratava apenas da carreira de Adriana, mas do futuro de todas as pessoas que haviam encontrado coragem para falar a verdade. Nesse momento, uma batida urgente na porta interrompeu seus pensamentos. Lucas, o jovem estagiário, entrou sem esperar permissão, claramente agitado. Senhora Adriana, desculpe interromper, mas tem uma situação lá embaixo. Um grupo de funcionários está se reunindo no saguão e eles estão discutindo. Alto. Os três desceram rapidamente para o térreo, onde encontraram uma cena que partiu o coração de Adriana. O saguão estava dividido em dois grupos distintos. De um lado, funcionários que apoiavam as mudanças, liderados informalmente por Marina, e outros que haviam testemunhado a humilhação inicial. Do outro, um grupo menor, mas vocal, de funcionários sêniores, claramente influenciados pelas palavras venenosas de Diego. Roberto, do departamento jurídico, estava no centro do grupo opositor, falando em voz alta. Vocês não entendem. Essa mulher apareceu do nada, fingiu ser humilhada para ganhar simpatia e agora está destruindo uma empresa que levamos anos para construir. Isso não é verdade, Marina replicou, sua voz carregada de emoção. Eu vi com meus próprios olhos como o Diego a tratou. Ninguém pode fingir aquela humilhação. Ela é atriz! Carmen da Contabilidade gritou de volta. Vocês foram manipulados. Ela planejou tudo para assumir nossa empresa. A discussão estava escalando perigosamente. Funcionários que haviam trabalhado lado a lado por anos, agora se enfrentavam em uma divisão que ameaçava destruir qualquer progresso que havia sido feito. Adriana desceu as escadas lentamente, sua presença gradualmente silenciando o tumulto. Quando chegou ao centro do saguão, todas as conversas cessaram. Eu ouvi tudo, ela disse, sua voz ecoando pelo espaço, e entendo perfeitamente a confusão de vocês. Roberto deu um passo à frente, claramente designado como porta-voz do grupo opositor. Senhora, com todo respeito, nós queremos provas. Provas reais de que você é quem diz ser e de que suas intenções são genuínas. Adriana sorriu tristemente. Provas. É interessante como, quando alguém nos trata mal, não pedimos provas de sua maldade. Mas quando alguém tenta nos tratar bem, imediatamente questionamos suas motivações. Ela caminhou lentamente pelo saguão, seu olhar encontrando o de cada funcionário presente. Roberto, você trabalha aqui há quantos anos? 12 anos, ele respondeu defensivamente. E em 12 anos, quantas vezes você viu Diego tratar funcionários com desrespeito? Roberto hesitou. Bem, às vezes ele era firme, Adriana repetiu. É assim que você chama fazer uma funcionária nova, chorar no primeiro dia? É assim que você descreve humilhar pessoas publicamente? O desconforto era visível no rosto de Roberto.
Ele sabia que ela estava certa, mas o medo da mudança era mais forte que a lógica. Vocês querem provas? Adriana continuou, retirando seu telefone do bolso. Muito bem. Ela fez uma ligação rápida, colocando no viva voz. Doutor, Henrique, é Adriana. Preciso que você confirme algumas informações para um grupo de pessoas. Pode fazer isso agora? Uma voz profissional e autoritária ecoou pelo saguão. Claro, Adriana. O que você precisa? Por favor, confirme minha identidade e a legitimidade da aquisição da Corporação Estrela Azul. Adriana Silveira, presidente do Grupo Império Silveira, patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, conforme última avaliação da Forbes. A aquisição de 62% das ações da Corporação Estrela Azul foi processada legalmente através do nosso escritório, com toda a documentação aprovada pelos órgãos competentes. Posso enviar a papelada oficial se necessário. O silêncio no saguão era absoluto. Roberto parecia ter encolhido vários centímetros. Obrigada, Dr. Henrique. Adriana desligou e olhou para o grupo opositor. Mais alguma dúvida sobre minha legitimidade? Carmen, claramente constrangida, tentou manter a resistência. Isso ainda não explica por que você fez aquela encenação. Encenação? A voz de Adriana ficou perigosamente baixa. Carmen, você acha que eu gastaria 3 bilhões de reais para fazer uma encenação? Ela se aproximou do grupo opositor. E pela primeira vez desde que chegara à empresa, sua autoridade natural estava completamente visível. Deixem-me explicar algo muito simples para vocês. Eu não preciso desta empresa. Eu não preciso do dinheiro. Eu não preciso provar nada para ninguém. Sua voz ganhou intensidade. Eu comprei esta empresa porque acredito que pessoas merecem trabalhar com dignidade. E se vocês preferem o sistema antigo, onde humilhar era normal, onde talento era desperdiçado, onde o medo governava, então talvez esta não seja mais a empresa certa para vocês. O ultimato ecoou como um trovão. O grupo opositor trocou olhares nervosos, percebendo que haviam subestimado completamente com quem estavam lidando. Roberto, visivelmente derrotado, baixou a cabeça. Nós só estávamos preocupados com nossos empregos. E eu entendo isso. Adriana respondeu, sua voz recuperando alguma gentileza. Mudança é assustadora. Mas lembrem-se, vocês estão preocupados com seus empregos porque passaram anos trabalhando com medo de perdê-los. Isso não é normal. Isso é tóxico. Ela olhou para todos os funcionários presentes. Diego Ferreira não vai voltar. Não importa quantas mentiras ele espalhe, quantas pessoas ele tente convencer ou quanta confusão ele cause. Esta empresa mudou para sempre. E vocês podem escolher fazer parte dessa mudança ou podem partir. Marina deu um passo à frente. Nós escolhemos ficar e mudar. Uma por uma, outras vozes se juntaram a ela. Até mesmo alguns do grupo opositor começaram a assentir, reconhecendo que a verdade havia finalmente prevalecido. Mas Adriana sabia que Diego ainda não havia desistido, e sua próxima jogada seria ainda mais perigosa. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador no saguão da Corporação Estrela Azul. O sol matinal entrava pelas janelas do 20º andar, onde Adriana Silveira agora mantinha seu escritório permanente como CEO da empresa. As mudanças eram visíveis em cada detalhe. Plantas decoravam os ambientes antes frios, funcionários conversavam animadamente pelos corredores e um painel na recepção exibia com orgulho: Empresa do Ano em Bem-Estar Corporativo, Prêmio Nacional de Excelência. Renata Silva bateu na porta, agora carregando uma confiança que irradiava de cada movimento. Adriana, chegaram os resultados que você estava esperando. Os números finais do trimestre? Adriana perguntou, embora já soubesse a resposta pelo sorriso no rosto de Renata. Produtividade aumentou 42%, satisfação dos funcionários 97% e... Renata fez uma pausa dramática.
Acabamos de fechar o maior contrato da história da empresa. 12 milhões com o Grupo Internacional Fênix. Adriana sorriu, mas havia algo mais profundo em sua expressão. Sabe o que isso prova, Renata? Que tratar pessoas com respeito funciona. Que pessoas felizes fazem empresas prósperas. É simples assim. Adriana se levantou, olhando pela janela para a movimentação lá embaixo. Mas hoje temos algo mais importante que números para celebrar. Ela estava se referindo ao evento especial que aconteceria naquela tarde. A primeira palestra pública de Adriana sobre transformação empresarial, usando a Corporação Estrela Azul como estudo de caso. O auditório da empresa havia sido preparado para receber executivos, empresários e jornalistas de todo o país. Às 14h, o auditório estava lotado. 300 pessoas ocupavam cada assento disponível, enquanto câmeras de diferentes veículos de comunicação capturavam cada momento. Entre o público, rostos conhecidos. Lucas, agora promovido a analista júnior, Marina, que havia se tornado supervisora de qualidade, e até mesmo Roberto e Carmen, que após meses de adaptação, haviam se tornado defensores entusiastas das mudanças. Adriana subiu ao palco com a elegância natural que sempre a caracterizou, mas desta vez havia algo diferente. Ela não era mais apenas uma empresária fazendo uma apresentação. Era uma sobrevivente compartilhando uma transformação. Há 6 meses, ela começou, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Eu entrei no saguão desta empresa fingindo ser uma candidata a emprego. Não porque quisesse enganar alguém, mas porque queria ver a verdade por trás das aparências. Uma foto apareceu no telão atrás dela. O saguão da Corporação Estrela Azul naquele dia fatídico, mostrando funcionários tensos e um ambiente claramente hostil. O que aconteceu naquela manhã mudou não apenas esta empresa, mas mudou a mim também. E hoje quero compartilhar com vocês não apenas uma história de transformação empresarial, mas uma lição sobre o poder da dignidade humana. Ela caminhou pelo palco, estabelecendo contato visual com diferentes seções do público. Quantos de vocês já foram julgados pela aparência? Já foram tratados como menos importantes por causa de sua roupa, seu sotaque, sua origem? Mãos se levantaram por todo o auditório. Todos nós. Uma nova foto apareceu. Diego Ferreira apontando e rindo de Adriana no saguão. Este homem me humilhou publicamente porque decidiu, baseado apenas no que via, que eu não merecia respeito. E durante anos ele fez isso com centenas de funcionários que trabalhavam para ele. Murmúrios de indignação percorreram a plateia. Mas sabem qual foi a parte mais trágica dessa história? Não foi minha humilhação. Foi descobrir que aquilo era normal. Que funcionários haviam passado anos sendo tratados assim e haviam começado a aceitar que era assim que o mundo funcionava. A próxima imagem mostrava funcionários chorando, olhares abaixados, o ambiente tóxico que havia se tornado rotina. E então me perguntei, se uma pessoa com meus recursos e poder sofreu tanto com alguns minutos de humilhação, como pessoas que dependem de seus empregos para sobreviver conseguem suportar anos disso. Renata, na primeira fileira, sentiu lágrimas nos olhos, lembrando de sua própria jornada. A resposta me quebrou por dentro. Elas não conseguem, elas apenas sobrevivem. Perdem um pouco de si mesmas a cada dia, até que começam a acreditar que merecem ser tratadas assim. Adriana fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar na audiência. Mas aqui está a parte mais importante da história. A transformação não começou quando eu revelei quem era. Começou quando os funcionários encontraram coragem para falar a verdade. Quando Marina decidiu que não aguentava mais ver pessoas sofrendo em silêncio. Quando Lucas escolheu honestidade sobre segurança. Quando Renata encontrou força para se levantar após 15 anos de sabotagem. A câmera focalizou os funcionários mencionados, que receberam aplausos calorosos da plateia.
E sabem o que descobrimos quando mudamos a cultura desta empresa? Que funcionários respeitados não são apenas mais felizes, eles são mais produtivos, mais criativos, mais leais. Nossa produtividade aumentou 42%. 42%. O número ecoou pelo auditório como uma revelação. Isso significa que durante anos estávamos desperdiçando quase metade do potencial humano desta empresa porque achávamos que medo e humilhação eram ferramentas de gestão eficazes. Uma nova imagem apareceu. O saguão atual, com funcionários sorrindo, colaborando, claramente felizes em seus ambientes de trabalho. Hoje esta empresa é irreconhecível. Não porque mudamos os produtos ou serviços, mas porque mudamos como tratamos as pessoas. E essa mudança gerou resultados que nenhuma estratégia de marketing ou campanha publicitária poderia alcançar. Adriana se dirigiu ao centro do palco, sua presença comandando atenção absoluta. Mas deixem-me contar a parte da história que mais me orgulha. Sua voz ficou mais suave, mais pessoal. Alguns meses depois de iniciarmos a transformação, recebi uma carta de uma jovem de 18 anos que estava procurando seu primeiro emprego. Ela havia ouvido falar da nossa empresa e queria trabalhar aqui não pelo salário ou benefícios, mas porque, em suas palavras, queria trabalhar em um lugar onde seria respeitada como ser humano. Murmúrios emocionados percorreram a plateia. Naquele momento, percebi que havíamos criado algo maior que uma empresa próspera. Havíamos criado um exemplo, um farol que mostra que é possível ter sucesso financeiro sem sacrificar a dignidade humana. Ela fez uma pausa, permitindo que a emoção em sua voz se estabilizasse. E quanto ao homem que me humilhou naquele dia, Diego Ferreira eventualmente encontrou outro emprego em uma empresa que valoriza mais resultados que métodos. Espero sinceramente que tenha aprendido algo com nossa experiência. Não guardo rancor, guardo gratidão, porque foi sua crueldade que me deu a oportunidade de transformar centenas de vidas para melhor. Uma última imagem apareceu no telão. Uma foto recente de toda a equipe da Corporação Estrela Azul, sorrindo genuinamente, irradiando a felicidade de pessoas que amam onde trabalham. Então, deixem-me fazer uma pergunta final a todos os executivos, empresários e líderes presentes aqui hoje. Como vocês querem ser lembrados? Como alguém que construiu riqueza através do medo? Ou como alguém que criou prosperidade através do respeito? O silêncio no auditório era absoluto. Cada pessoa presente estava claramente refletindo sobre suas próprias práticas de liderança. A escolha é de vocês. Mas lembrem-se sempre, você nunca sabe quem está na sua frente. Aquela pessoa que vocês estão prestes a julgar pela aparência, aquele funcionário que vocês estão pensando em humilhar, aquele candidato que vocês consideram inadequado, pode ser alguém que mudará suas vidas para sempre. Adriana sorriu, e pela primeira vez em meses, era o mesmo sorriso vulnerável que ela havia tentado manter naquele primeiro dia. Tratem todas as pessoas como se fossem a pessoa mais importante do mundo. Não porque vocês têm algo a ganhar, mas porque cada pessoa é, de fato, a pessoa mais importante no mundo delas. A plateia explodiu em aplausos que duraram mais de 5 minutos. Pessoas se levantaram, lágrimas rolaram e uma energia transformadora preencheu o auditório. Enquanto Adriana agradecia, ela olhou para Renata na primeira fileira, que segurava uma placa pequena com uma frase simples. Obrigada por me ensinar que eu sempre mereci respeito. E nesse momento, Adriana soube que sua missão estava completa. Não apenas havia transformado uma empresa, havia plantado sementes de mudança que se espalhariam muito além daquelas paredes. Hoje, mais de 50 empresas em todo o país já implementaram protocolos Estrela Azul, políticas inspiradas na transformação da corporação. O movimento Respeito no Trabalho havia se tornado viral nas redes sociais,
com milhares de funcionários compartilhando suas próprias histórias de transformação. Diego Ferreira eventualmente enviou uma carta pessoal para Adriana. Uma única linha. Obrigado por me mostrar que existe um jeito melhor. E Adriana, ao ler aquelas palavras, finalmente sentiu que o ciclo estava completo. A dor de uma adolescente humilhada havia se transformado na força que libertou centenas de pessoas de ciclos similares. Porque, às vezes, as maiores transformações começam com uma simples pergunta: como você gostaria de ser tratado? E a resposta a essa pergunta tem o poder de mudar o mundo, uma pessoa de cada vez.